Olá, eu sou o professor Diego Carneiro e vamos dar início a mais uma série de vídeos no canal. Trataremos sobre a viabilidade econômica de projetos sociais. Essa é uma análise complementar às análises de avaliação de impacto, em que permitimos saber se o projeto compensa ou não os custos de sua execução. Nesse caso, nós analisaremos hoje o caso da Rede Cuca. Mas o que é a Rede Cuca? A Rede Cuca é uma rede de proteção social formada por centros urbanos de cultura, arte, ciência e Fortaleza, localizada em bairros da periferia de Fortaleza. Ela atende jovens de 15 a 29 anos e oferece uma série de atividades, cursos, palestras, prática esportiva, entre outros, relacionados ao desenvolvimento da juventude. Como é que a gente faz para medir a viabilidade de um projeto como a Rede Cuca? Essa viabilidade ela é mensurada em três etapas. Primeiro, nós precisamos definir qual é o impacto do programa. Depois nós temos que traduzir esse impacto em valores monetários. Então comparamos esse impacto monetário com os custos do projeto. Fazemos análise de custo-benefício. Definindo o impacto do programa. Em muitos casos, não é incomum você se deparar com programas em que é difícil realizar a avaliação formal, por meio de técnicas econométricas, etc. Esse foi o caso. E especialmente no caso do programa da Rede Cuca, ele oferece muitos tipos de ações, né, em várias áreas, e essas ações elas são transversais, elas atingem vários aspectos, como saúde, educação, empregabilidade, cultura, violência, entre outros. Então, nesse caso, você precisa eleger um aspecto ou alguns aspectos que você considera mais relevante que devem ser objeto da avaliação de impacto. Nesse caso, observou-se o efeito, né? Delimitou-se a análise aí sobre o efeito dos Cucas sobre a conclusão do ensino médio entre os jovens beneficiados. Para fazer a avaliação de impacto do programa, foi realizada uma entrevista com um grupo de jovens beneficiários, cerca de 80 jovens, e entre outras perguntas, questionou-se se esse jovem tinha decidido concluir, né? Você decidiu concluir os estudos após participar de alguma atividade dos Cucas? E aí, 82% dos entrevistados disseram que sim. Nós não possuímos grupos de controle, então tivemos que encontrar um parâmetro na literatura para saber se esse valor de 82% era alto ou baixo. O Boletim da Juventude de 2020, divulgado pelo Estado do Ceará, mostrou que no Ceará, em média, 69,8% dos jovens cearenses chegam a concluir o ensino médio. Então esse parâmetro foi utilizado como sendo um parâmetro do nosso grupo de comparação. Então podemos inferir, ter uma ideia de que seria o impacto do Cuca, subtraindo esses dois valores. Ou seja, o efeito Cuca seria um ganho de cerca de 12% na probabilidade de concluir o ensino médio. Não obstante a ausência de robustez, né, dessa análise, esse parâmetro vai ser tomado como referência para análise de viabilidade econômica, certo? Considerando o plano amostral, considerando a população, né, e o plano amostral da pesquisa, existe uma margem de erro de 10%, então esse valor de 12,2% pode oscilar aí entre 4% e 20% dentro da margem de erro. O segundo passo agora da nossa avaliação de viabilidade é traduzir esse benefício financeiro em reais. Uma forma de fazer isso é olhando qual a diferença de salário entre um jovem que conclui o ensino médio versus um jovem que tem ensino médio incompleto. Nós utilizamos os dados da RAIS do ano 2019 e vimos que para o estado do Ceará esses valores eram de R$ 1.329,58 para o ensino médio incompleto e R$ 1.721,24 com o ensino médio completo, em média. Com esses valores, nós conseguimos construir um fluxo de caixa do que o jovem deixaria de ganhar caso ele não tivesse concluído o ensino médio e que o fez por conta da Rede Cuca. Então, nessa coluna nós temos o salário anualizado, considerando 13º e férias, porque a RAIS é uma base de dados com empregos formais. E na outra coluna nós temos o ensino médio
completo, ou seja, os jovens que, se caso ele tivesse ensino médio completo. E aí nós obtemos a diferença dos dois. Essa diferença foi considerada até um horizonte de 5 anos para frente. Ou seja, considerou-se que após 5 anos, muita coisa poderia ter acontecido na vida do jovem, ele poderia voltar a estudar por outras causas, enfim. Então, para não estressar as nossas premissas, nós limitamos a análise a 5 anos após, né, o tratamento. Calculamos então a média, o mínimo e o máximo do efeito, certo? Utilizando aqueles percentuais de 12, 4 e 20% sobre o valor da diferença. Depois calculamos o valor presente líquido, considerando o ano zero. Nesse valor presente líquido, nós precisamos imputar uma taxa de desconto. Foi utilizada a taxa de desconto dos títulos públicos, né, de 3,6% ao ano real, dado que nós não estamos considerando a presença de inflação aqui. Então o VPL desse fluxo foi de R$ 19.600 por jovem. Se nós multiplicarmos aí pelas probabilidades média, mínima e máxima, nós teríamos aí algo em torno de entre R$ 785 e R$ 4.000 de benefício por jovem, decorrente dele ter frequentado o CUCA, pelo ganho de probabilidade de concluir o ensino médio. Então, resumindo, cerca de R$ 2.400 é o benefício médio por participante, considerando a média. Cada CUCA atende, em média, cerca de 16,8 mil jovens por ano. Dessa forma, o benefício de um CUCA é cerca de 40,4 milhões de reais. Agora, sabemos os custos, podemos comparar, sabemos os benefícios, em termos financeiros, em termos monetários, e podemos compará-los com os custos do programa. Cada CUCA custa cerca de 32,3 milhões de reais, mais 7,9 milhões para mantê-lo por ano. Podemos então construir um fluxo de caixa de custos e benefícios para essa rede. No ano zero nós temos o custo de implantação, 32,3 milhões, e 7,9 milhões negativo aí para cada ano. Por outro lado, nós temos o benefício, considerando os três cenários, né? O cenário inferior da margem de erro, superior da margem de erro e o cenário médio base, ou seja, um benefício de 40,4 milhões por ano. Dessa forma, nós podemos calcular alguns parâmetros de viabilidade. Primeiro, podemos calcular o valor presente líquido. Notamos que o valor presente líquido foi positivo em todos os cenários, indicando que o projeto tem uma taxa de retorno superior à taxa mínima de atratividade, que seria aquela dos títulos públicos, indexada à inflação. Também observou-se um payback que variou de 2 a 8 anos. Lembrando que o payback é o quanto tempo esse projeto demora para retornar o valor que foi investido inicialmente nele. Ou seja, com o benefício social que ele causa, em alguma coisa entre 2 e 8 anos, ele, dependendo do parâmetro que foi utilizado, ele já geraria um payback positivo, ou seja, ele já retornaria o valor investido. Por fim, nós podemos dividir o benefício total pelo custo total. O custo total que nós obtivemos depois de atualizar pela taxa, de 65,7 milhões, e o benefício médio, 175 milhões, ou 57 a 300 milhões dentro do intervalo de erro. Então, nossa análise de benefício-custo foi de 2,67 a 4,47. Desculpa, de 0,88 a 4,47, sendo o valor base, o valor médio de 2,67. O que isso significa? Que para cada real que foi gasto no programa, ele gerou R$ 2,67 de benefício para a sociedade em média. A gente vê que no limite inferior, eu teria um retorno de menos de R$1 para cada real investido, né? O que indicaria que seria um indicador de ausência de viabilidade. Então, no limite inferior, o benefício não compensaria o custo. Contudo, a gente tem que ter em mente que a gente só conseguiu captar um aspecto da rede CUCA, que foi a questão do aumento da escolaridade dos jovens. Contudo, ele oferece uma série de outros serviços que são difíceis de mensurar ou foram simplesmente ignorados da análise. Dessa forma, eu acho que é razoável concluir que, aparentemente,
programa de redes da Rede Cuca, o programa, os serviços que eles oferecem, eles apresentam um retorno social positivo. Ou seja, os benefícios sociais trazidos por ele compensam os custos que foram incorridos para a execução do projeto. E é isso. Muito obrigado.